Boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à classe VIP com o professor Vicente. Você é o nosso convidado especial para estudarmos a palavra, estudarmos a Bíblia. Se você veio para estudar a Bíblia, você está no lugar certo. Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia aqui na classe VIP com o professor Vicente e que Deus te abençoe. Já peço a você, querido, querida, que colabore com este trabalho, colabore com esse ministério, deixando então o seu like, colabore deixando o seu comentário, colabore compartilhando este material para outros. E que Deus abençoe você ricamente. Estamos aqui para estudar a Bíblia e estamos esse tema muito especial da temporada, como estudar a profecia bíblica, alusões, imagens e símbolos, coisas importantes que estão relacionadas à profecia, que nós precisamos estudar, que nós precisamos desenvolver, e temos essa oportunidade de então abrir as Escrituras e nos aprofundar cada vez mais. Você querido, você querida, vem comigo para esse estudo maravilhoso. Mas antes, precisamos então convidar o verdadeiro professor, o Espírito Santo, para que ele possa então nos dirigir, nos direcionar, nos guiar, nos ensinar para fazermos então este trabalho. Vamos falar com ele? Eterno e bondoso Deus, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e que o Espírito do Senhor nos guie, nos ensine, nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Bem, temos aqui então a nossa temática da semana, o fundamento de Gênesis. Já já você vai entender por que então é o fundamento de Gênesis. Nós temos nosso verso para memorizar que diz assim, está em Gênesis, não, está em João capítulo 1, versículo 29, que nos diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que palavras lindas, palavras maravilhosas de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já já vamos voltar para esse verso, mas assim, querido, assim, querida, para o estudo, para o conteúdo bíblico desta semana, nós temos algumas leituras que é importante que você acompanhe. O nosso estudo aqui não substitui o seu estudo individual, em que você vai se debruçar com a Bíblia, com a palavra, e você sozinho vai então reestudar tudo aquilo que estamos abordando. Aqui é apenas um resumo daquilo que você poderá utilizar para crescer na fé em Cristo Jesus. Mas as leituras da semana, vou deixar também na descrição, mas é importante aqui salientar: Gênesis capítulo 22, de 1 a 3, João 3,16, Apocalipse 5, de 5 a 10. Nós temos também 1 Coríntios capítulo 15, de 15 a 19, Apocalipse 12, de 1 a 9. Eu não mencionei Isaías capítulo 40, 7 e 8. Então, o conteúdo bíblico do estudo dessa semana se baseia justamente nesses versos. Bem, voltando ao fundamento do versículo, João Batista entendia que havia uma conexão, que havia um todo na questão profética, desde o princípio até o momento em que Jesus se apresenta, em que Jesus aparece, que Jesus, o Messias, assume então o seu papel. E ele entendia que Jesus era o esperado, não simplesmente o esperado rei, mas o esperado sacrifício para toda a raça humana, o sacrifício que iria nos redimir para todo sempre. Por isso então João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, o Antigo Testamento e o Apocalipse têm uma conexão. Quando estudamos profecias bíblicas, não podemos perder de vista de que a Bíblia é um todo. E não podemos perder de vista de que a Bíblia tem certos princípios que vão então se repetindo, se fundamentando ao longo do processo. Quando estudamos Apocalipse, percebemos alusões ao livro de Gênesis,
percebemos menções de algumas passagens do livro de Gênesis, não como uma citação direta, dizendo qual o verso, ou então o verso reproduzido, mas percebemos de forma então bem direta uma alusão àquele momento, àquela passagem bíblica, ou até mesmo àquele escrito que está inserido na passagem anterior. Bem, e a gente percebe que existe a necessidade de, quando fazermos o estudo da Bíblia, quando fizermos o estudo da palavra, entendermos que a Bíblia é uma conexão. Entendermos que a Bíblia, Gênesis tem a ver com Apocalipse, o começo tem a ver com o fim e o fim com o começo. Entendermos que tudo que está na profecia, ela tem uma metanarrativa, ela tem uma direção, e é de fato importante. Há a agenda de Deus, né, que está então sendo cumprida passo a passo até chegar então ao ponto definitivo. É importante mantermos isso em mente quando estudamos a profecia. Então, queridos, aqui na parte de domingo tem aqui o princípio da primeira menção. A primeira menção, ou primeira lei, no aspecto do estudo da teologia, seria a primeira vez que aquilo aparece na Bíblia, na palavra, que significado tem, como é que é usado aquele símbolo ou aquela frase, aquele objeto, aquela coisa que aparece naquele momento, como ele é usado e quantas vezes mais aparece, se ela é de fato uma continuidade daquilo que apareceu antes. Então veja, queridos, podemos perceber lá em Isaías 40, versos 7 e 8, a palavra de Deus trazendo então um Deus que não muda, não é um Deus que muda de ideia, pode secar a erva, pode desaparecer as coisas que florescem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece. Podemos ver também lá em Malaquias capítulo 3, 6, que Deus não muda, Deus é o mesmo. A gente poderia até usar isso para Jesus também. O livro de Hebreus diz que ontem, hoje e sempre e será eternamente Jesus, né? Podemos também ver em Hebreus capítulo 13, verso 8, todos os versos sistematicamente estão falando de que Deus não muda. Portanto, Deus tem uma forma de ser, Deus tem uma forma de trabalhar, tem uma forma de fazer as coisas. E você e eu precisamos entender isso. Isso facilita muito o nosso estudo da Bíblia, quando entendemos que Deus tem uma forma de dirigir as coisas. E então começamos a perceber o raciocínio que Deus quer nos levar e aprendemos e crescemos muito com isso. Bem, passamos então para a lição de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus. Veja, queridos, a palavra amor de Deus, ela aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 22. Podemos ver então aí no verso 2, quando então é mencionado. Aí temos uma história muito interessante, que é quando Deus pede a Abraão o único filho, o filho que ele ama, para que então ele trouxesse em sacrifício. E depois então o capítulo menciona Abraão preparando então tudo para a viagem, preparando então ali o rapaz, o material para o sacrifício, e então todos os que andavam com ele indo em direção ao Monte Moriá para ali então fazer o sacrifício. E então, depois que tudo está pronto, Abraão vai. O livro de Hebreus diz que na cabeça de Abraão, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho e ele estava disposto então a entregar-lhe. Que maravilha! Que exemplo de amor tem Abraão! Mas aí, queridos, nós podemos perceber aí também o amor de Deus. Podemos compreender como Deus realmente desenvolve para que a gente compreenda o seu caráter, para que a gente compreenda como é importante a questão do amor de Deus. Bem, Mateus 3,17, no Evangelho, a primeira vez que 3,17, a primeira vez então que é mencionada a questão do amor. Depois então, Marcos capítulo 1, verso 11, também é mencionado amor, a primeira vez no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, 22, e no capítulo 3,16, o Evangelho de João.
Esse talvez seja o mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas passagens do amor, elas mostram como as coisas são convergidas, como as coisas são dirigidas paulatinamente, caminhando para uma direção. Deus faz as coisas desse jeito, queridos. Deus faz as coisas por amor. Deus faz as coisas com um objetivo maior. E o objetivo que Deus tem maior é nos salvar. Bem, na parte de terça-feira, a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Bem, lá em Gênesis capítulo 22, vem Abraão então preparando o seu momento do sacrifício ali para levar para o Monte Moriá. E as pessoas que estavam com ele, em algum momento, ele então disse para que eles ficassem em um determinado lugar, que ele e o menino, ele e o rapaz iriam seguir. A gente diz menino, mas a gente não sabe exatamente a idade de Isaac. Que ele e o rapaz iriam seguir. E seguindo o caminho, no caminho dessa, vamos dizer assim, desse direcionamento do sacrifício, Isaac, que já era um rapaz que tinha costume de ver o pai sacrificar, então olha para o pai e diz: olha, eu estou vendo aqui as lenhas, eu estou vendo aqui tudo para o sacrifício, mas está faltando um elemento que é importante, que é crucial para qualquer sacrifício. Onde está então a vítima, o cordeiro? E Abraão olha para Isaac e diz: olha, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Parece que Abraão, lá dentro do seu coração, sabia que Deus tinha alguma solução para aquilo, embora amarrado em sua natureza de não querer atender aquilo, mas a sua fé, a sua confiança em Deus era tamanha que ele diz que Deus proveria o cordeiro. Veja, queridos, essa é a primeira vez na Bíblia que cordeiro é mencionado. É a primeira vez também que cordeiro é mencionado, e isso é muito interessante, porque depois volta a aparecer lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 3, o cordeiro pascal. E esse cordeiro, então, foi aquele sacrifício para que o povo saísse do Egito. E tem, então, toda a orientação de como comer a Páscoa, como preparar o cordeiro, lá em Êxodo, capítulo 13. Está lá estampado, do versículo 3 ao 13, como deveria, então, se processar essa Páscoa. Aí, então, chegamos a Apocalipse, capítulo 5, de 5 a 10, quando, então, é apresentado o cordeiro. E esse cordeiro, queridos, que é apresentado em Apocalipse, é aquele que pode abrir o livro do testemunho, abrir o livro da herança deste planeta para resolver então as questões pendentes. E lá diz que ele era o único cordeiro porque ele havia sido morto e havia então ressuscitado. Veja a beleza, como então a Bíblia ela tem algo muito maior, muito mais interessante do que simplesmente letras e regras. Ela tem ali a beleza de como isso foi construído, queridos. Um Espírito só construiu tudo isso, o Espírito Santo de Deus. E ele construiu para que você entendesse que há uma conexão entre o cordeiro, do qual Abraão disse que seria provido para Isaac, e foi provido mesmo, na hora que Abraão estava para executar então Isaac e consumar o sacrifício. Deus mandou um anjo que segurou a mão de Abraão e surgiu então um cordeiro entre os arbustos, que ninguém sabia de onde veio aquele cordeiro. E aquele então foi o cordeiro que foi o substituto de Isaac. E o cordeiro de Deus, que João menciona, que tira o pecado do mundo, é o cordeiro que é o meu substituto, é o seu substituto, é o substituto da humanidade. Veja como há uma grande conexão, queridos, no estudo da profecia, que nós precisamos estar acompanhando essas coisas. Quarta-feira, lidando com a morte. A morte também é um assunto muito esclarecedor na Bíblia, e Deus mostra justamente o que é que Ele quer ao longo da Bíblia, o que é que Ele quer, o que é que o Espírito de Deus quer que você e eu entenda sobre a morte. A morte, de fato, é algo entristecedor, é algo que nos separa de Deus, é algo que nos separa dos entes queridos. Então, Deus queria deixar bem claro em sua palavra o que significava a morte e que caminho nós deveríamos tomar ao entender esse significado. Bem, podemos ver que em Gênesis, capítulo 2, de 15 a 17, é a primeira vez que a morte é mencionada. E ali nós percebemos que é uma orientação que Deus dá para Adão e Eva, que eles não tocassem no fruto, porque no dia que eles tocassem no fruto, no dia que eles comessem do fruto, certamente morreriam.
E aí, queridos, mais uma vez a morte é mencionada lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim, por inveja de Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e não ter aceitado o seu sacrifício, então ele mata Abel. Então nós encontramos aí a morte. Aí, queridos, quando passamos então para o Novo Testamento, no capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 15 ao 19, nós discorremos ali o apóstolo Paulo falando sobre a questão da morte e falando sobre a questão da ressurreição, a importância que a morte seria vencida, aquela morte que dificultou, aquela morte que foi trazida por Adão, aquela morte que teve então o primeiro grande mártir, que foi Abel, morto pelo seu próprio irmão. Ela agora ia encontrar o fim, ela ia ser vencida em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus. Paulo apresenta isso. Então veja, queridos, que conexão interessante. Em Apocalipse 1, verso 18, Jesus diz que ele tem as chaves da morte e da sepultura. E ele é aquele capaz de ressuscitar, ele vai solucionar o problema da morte, ele vai acabar com a morte e nós vamos viver para sempre. Que maravilha, queridos. Então veja que conexão tem a palavra, que conexão tem a Bíblia. Quinta-feira fala sobre a serpente. É importante, queridos, perceber também que serpente, ela aparece lá no conflito apocalíptico, e quando a gente percebe a serpente, ela de fato também é mencionada desde o começo. E se a gente perceber lá em Gênesis, capítulo 3, de 1 a 5, Deus coloca então a serpente, descrevendo como animal, mas ela é apresentada como sagaz, astuta, ela é apresentada como um animal, mas simbolicamente, ali por detrás daquele animal, existe um ser capaz, inteligente, poderoso, que vai então fazer, podemos dizer assim, a primeira sessão espírita, e vai então utilizar aquela serpente para enganar Adão e Eva. Então a gente pode perceber, queridos, que ali há o animal, a serpente, o engano, a astúcia, tudo então ali inserido em Gênesis capítulo 3, de 1 a 5, e nossos primeiros pais caíram no pecado. Depois em Apocalipse capítulo 12, também é apresentado ali, queridos, um dragão, serpente, que ele tem poder também de, com a sua cauda, seduzir, enganar, derruba a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas do céu, e diz que ele cai para a terra, né? Que ele realmente vem, que ele é o sedutor, é o enganador de todo mundo. E mais adiante, no capítulo 12, diz que ele é um perseguidor, que ele é um astuto. Então, queridos, observe que está se falando da serpente, figura de Satanás. Há uma conexão direta no entendimento do Apocalipse, um livro profético que foi escrito no fim ali do primeiro século. Há então uma ligação completa com o Antigo Testamento, com o Gênesis, com a serpente que enganou Adão e Eva. Há uma conexão. Então não podemos achar que o Apocalipse ele é um livro que se resolve por ele mesmo. O Apocalipse, ele de fato contém ali toda a Bíblia, contém toda a bagagem que os livros do Antigo e do Novo Testamento vão então se desenrolando. Podemos parafrasear as palavras de Ellen White quando ela diz assim que toda a Bíblia, né, todos os profetas, todos aqueles que vieram antes nas Escrituras se encontram e se cumprem em Apocalipse. Significa dizer, queridos, que dos 66 livros da Bíblia, os 65 livros da Bíblia são de fato mencionados ou aparecem em alusão daquilo que a Bíblia falava. Então a Bíblia desenrola todo o Apocalipse dentro da cultura textual de tudo aquilo que foi apresentado antes nos livros anteriores. Por isso é importante, queridos, entender que há uma conexão no estudo da Bíblia, que o estudo da Bíblia não está isolado a um texto, a um contexto que as pessoas pegam sem levar em consideração todo o resto. Como já dizia, então, alguns teólogos antigos, um estudo de um texto desprezando o seu contexto torna-se então um pretexto. Por isso, querido, por isso, querida, você e eu precisamos então mergulhar
nesse estudo fantástico da profecia, nesse estudo fantástico do Apocalipse e entender qual seja a agradável e maravilhosa vontade de Deus. Na sexta-feira, como estudo adicional, recomendo a você que leia o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, da CPB, de 2021, a página 368 a página 376, onde há um comentário sobre Apocalipse de muita valia. Se você realmente estudar, você vai então descobrir muitas coisas interessantes. Voltando então, estamos terminando essa semana, fazendo então aqui o nosso resumo desta semana, fundamento de Gênesis. Gênesis, que quer dizer início, Bereshit, onde tudo começou, tem tudo a ver com Apocalipse. Não podemos dissociar o Gênesis do Apocalipse. Se você quer entender de Apocalipse, comece pelo Gênesis. Que Deus te abençoe. Se você entendeu a mensagem de hoje, se é o seu desejo colocar isso em seu coração, então levante a sua mão e diz: eu aceito. E agora, querida, que você aceita, então ore comigo. Eterno e bondoso Deus, te agradecemos por este momento e te pedimos que o Senhor continue nos iluminando por meio do Espírito Santo e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, faça o seu comentário e continue conosco em nome de Jesus. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe.